Oi pessoal, eu sou o Dr. Felipe Sertan, sou médico especialista em reprodução assistida aqui da Clínica ProLive do Rio de Janeiro e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre as duas principais técnicas de reprodução assistida, que são a fertilização in vitro e a inseminação intrauterina. Qual é a diferença entre elas? Bem, a inseminação intrauterina ela está indicada naquelas pacientes com infertilidade leve, ou seja, aquelas pacientes que têm infertilidade sem causa aparente, né? Elas investigaram todas as causas mais comuns de infertilidade, porém todos os exames vieram normais. Naquelas pacientes em que o parceiro tem um fator masculino leve, ou seja, alguma alteração de contagem de espermatozoides ou às vezes na motilidade, na morfologia. Nas pacientes com endometriose leve, nas pacientes com distúrbios ovulatórios, como por exemplo a síndrome de ovários policísticos, e geralmente nas pacientes mais novas, né, abaixo dos 40 anos, onde a gente consegue maiores taxas de gestação. Como funciona o procedimento em si? Bem, a paciente ela vai menstruar, vai vir no consultório para o primeiro controle com ultrassonografia, para a gente ver se o endométrio está fino, se os ovários estão em repouso, se não tem algum folículo já recrutado. E aí, nesse dia, a gente vai começar uma medicação oral para estimular a ovulação dela. Geralmente, essa medicação ela é feita por mais ou menos 5 dias. E aí, a gente faz um controle de ovulação com mais ou menos 8 dias do início da medicação. Esse primeiro controle, a gente vai ver como está o endométrio, o aspecto do endométrio, né, a espessura do endométrio e também se cresceu algum folículo no ovário. E aí a gente vai medir o tamanho desse folículo. A partir desse dia, a gente vai começar uma monitorização seriada com ultrassonografias para a gente avaliar o crescimento do folículo e o crescimento do endométrio. Quando esse endométrio ele tiver mais ou menos entre 7 e 8 milímetros com padrão trilaminar e o folículo ele já tiver passado dos 18, 20 milímetros, então a gente entende que esse folículo já é um folículo maduro e que o endométrio já está apto a poder receber, receber um embrião. Portanto, a gente faz uma medicação em que a gente vai fazer com que a paciente ovule em mais ou menos 36 horas. E aí a gente vai marcar a inseminação para exatamente no momento onde supostamente ela vai estar ovulando. Como é feita a inseminação? O parceiro vai chegar um pouco antes na clínica, ele vai colher uma amostra de sêmen, esse sêmen ele vai ser capacitado em laboratório, vão tirar as impurezas, vão selecionar os espermatozoides melhores, e aí a gente vai passar um catéter dentro da cavidade uterina da paciente e a gente vai injetar esse sêmen capacitado dentro da cavidade uterina. E aí os espermatozoides vão ter que percorrer as trompas, fertilizar o óvulo e eventualmente formar um embrião para que esse embrião se implante e posteriormente, se tudo der certo, dê uma gestação. Já a fertilização in vitro é uma técnica considerada de alta complexidade e está indicada nos casos de fertilidade mais grave. Por exemplo, aquelas pacientes com baixa reserva ovariana, com uma idade mais avançada, geralmente acima dos 40 anos, naquelas em que o parceiro tem um fator masculino grave, né? Ou seja, uma baixa contagem de espermatozoides, alterações importantes na morfologia, naquelas pacientes que não têm as trompas, ou que têm as trompas ligadas ou obstruídas, nas pacientes que desejam fazer biópsia embrionária, por exemplo, às vezes elas têm algum tipo de doença genética na família, ou elas têm falhas de implantação, abortos de repetição. Então, são casos onde a fertilização in vitro ela vai ter uma maior eficácia. Como é feita a fertilização in vitro? Ela, de certo modo, é um pouco semelhante à inseminação, né? A paciente ela vai vir menstruada no segundo, terceiro dia da menstruação dela. E aí a gente vai fazer uma ultrassonografia para ver se os ovários estão em repouso, se não tem nenhum folículo grande que possa atrapalhar o ciclo. Vamos ver se o endométrio dela está fino. E aí a gente vai começar uma estimulação ovariana controlada.
Essa estimulação ela é diferente da inseminação intrauterina. Ela é uma estimulação feita com gonadotrofinas. São medicações injetáveis subcutâneas e que geralmente a paciente vai fazer durante 10 dias. Durante esses 10 dias, a gente vai fazer um acompanhamento seriado com ultrassonografia, onde a gente vai medir todos os folículos que estão crescendo e também um endométrio da paciente. Na fertilização in vitro, diferentemente da inseminação, a gente quer que todos os lotes de folículos da paciente do mês cresça, porque quanto mais óvulos ela tiver, maiores as chances dela engravidar. Então a gente vai acompanhar essa indução da ovulação com ultrassonografia seriada, e quando esses folículos estiverem prontos, por volta de 17, 18, 20 milímetros, a gente vai agendar a punção ovariana. Como é feito isso? A gente vai fazer uma medicação para amadurecer esses folículos, né? Essa medicação é o HCG. Essa medicação vai fazer com que a paciente ovule precisamente em 36 horas. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar a punção ovariana para 35 horas após a administração do HCG. Por quê? Para a gente não perder os óvulos, né? Como ela vai ovular em 36 horas, todos esses folículos vão romper e aí os óvulos vão cair na cavidade abdominal. Portanto, a gente marca a punção para 35 horas para a gente não perder esses óvulos, né? A gente vai puncionar cada folículo do ovário dela e vai captar todos os óvulos que estão em cada folículo. Esses óvulos eles vão ser encaminhados para embriologista, né, que vai fazer a contagem desses óvulos, vai ver se eles são maduros e, em paralelo, o parceiro da paciente vai colher a amostra de sêmen dele. Então, essa amostra de sêmen, eles vão ser selecionados os melhores espermatozoides e esses espermatozoides vão ser usados para fertilizar cada óvulo recuperado da punção ovariana. Após a fertilização, esses embriões eles vão ser colocados em uma incubadora, onde eles vão ficar por volta de 5 dias, até que eles se transformem em blastocisto. Aí, a gente vai ter duas opções. Ou a gente faz a transferência a fresco, ou seja, a gente já transfere um embrião no mesmo ciclo da punção ovariana, ou a gente vai congelar esses embriões e programar a transferência para um outro momento. Isso aí vai ser decidido pela paciente, pelas condições hormonais da paciente, pelo endométrio e por algumas outras condições. Por exemplo, se a paciente resolver biopsiar um embrião, ela não pode transferir a fresco no mesmo momento da punção. Ela vai ter que congelar esses embriões para depois transferir. Portanto, a fertilização in vitro, diferentemente da inseminação intrauterina, ela vai fazer com que a gente transfira um embrião já pronto para dentro da cavidade endometrial da paciente, com todas as condições ideais para que esse embrião possa desenvolver. A inseminação não. A inseminação a gente depende do espermatozoide encontrar o óvulo, fertilizar e esse óvulo eventualmente se implante dentro do endométrio da paciente. Portanto, a fertilização in vitro ela é uma técnica com taxas mais altas de gestação, né? E ela permite que a gente consiga corrigir algumas alterações que a inseminação intrauterina não permite. Portanto, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue a gente aqui no canal, que vão ter vários vídeos legais falando sobre temas sobre reprodução assistida. Deixa o like de vocês. Se tiverem dúvida, pode mandar aqui no YouTube mesmo, ou até mesmo no meu Instagram, dr.philipsertan. E aí pode mandar as dúvidas por direct, que eu vou tentar responder tudo para vocês.